Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Vamos, querido, estudar a Bíblia Sagrada hoje no livro de Números, capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e sua cidade. Assim o lugar passou a ser chamado Ormá. Então partiram do monte Eor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhasse para a serpente de bronze, vivia. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está em frente a Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam junto ao ribeiro de Zered. Partindo dali se acamparam no outro lado do Arnon, que está no deserto que sai do território dos amorreus. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Faebe em Subá, e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina em direção à sede de Á, e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo abriram com cedro e com cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que fica diante do deserto. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem a água dos poços beberemos, seguiremos pela entrada real até que passemos os teus termos. Seom, porém, não deixou Israel passar pelo seu território, ao contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, pelejou contra Israel. Israel, porém, o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde Arnon até Jaboque, fronteira dos filhos de Amon, porque esta fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todas as suas aldeias. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que fez guerra ao primeiro rei dos moabitas e tomou dele toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom e consumiu o ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdida estás, povo de Camos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós, porém, o subvertemos. Esbom está destruída até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus.
Depois, Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as suas aldeias, e desposaram os amorreus que estavam ali. Em seguida, viraram-se e subiram pelo caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, com todo o seu exército, marchou contra eles para travar batalha em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, pois eu o dei nas suas mãos, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e tu lhe farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. De tal maneira o feriram a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Amém? Bem, vamos então no nosso texto. Esse capítulo nosso vai trazer esses assuntos. Olha, a destruição dos cananeus, a serpente de bronze, as jornadas do povo de Israel, incluindo vitórias sobre os reis de Moabe e de Bassã, né? Aí nós vimos isso no final do nosso texto, da nossa leitura. Bem, o que nós nos deparamos, irmãos, com este texto? É que, na verdade, em suas jornadas a caminho da terra prometida, a nova geração já se apresenta mais bem sucedida do que aquela geração que saiu do Egito. Eles começam perdendo esta batalha, tá? Contra os cananeus aqui, do versículo 1 até o 3, eles começam perdendo essa batalha. Mas aí eles viram e fazem um voto ao Senhor, e Deus então dá a vitória para eles. Por que eles são mais bem sucedidos? Porque a equipe anterior, os antigos que saíram do Egito, já estavam quase todos mortos. No capítulo anterior, Deus tirou a vida de Miriam e a vida de Arão. E agora, na verdade, só está sobrando Moisés, que vai morrer mais para frente. E aí aquela geração nova, porque Deus havia dito que nenhum daqueles homens que viram os milagres dele no Egito e pecaram, iam viver. Deus havia prometido que não ia deixá-los viver. Então Deus estava tirando a vida daqueles homens todos lá. Tá? E agora uma nova geração de filhos estava aprendendo porque eles começam perdendo a batalha, e quando eles viram que estava perdendo, eles oram a Deus. Olha bem o que diz o versículo 1, 2 e 3. Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros, está vendo? Ele lutou, venceu e levou alguns prisioneiros. Mas diferente do povo de Israel, daqueles antigos, né, aqueles velhos, que murmurava e que criava caso e que insistia em lutar, mesmo perdendo, diferente, o versículo 2 diz que eles fazem um voto ao Senhor e falam: Senhor, se o Senhor entregar este povo nas minhas mãos, nós vamos destruir totalmente a cidade deles. E isso agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Agrada a Deus porque Deus tinha dado ordem para eles tomar posse da terra prometida. Deus mandou eles chegar e destruir todo mundo e ia tomar posse. Só que um povo pecador, um povo covarde que anda no seu pecado, ele não toma posse daquilo que Deus prometeu. E a gente vê isso, tá? Hoje a gente encontra pessoas entendendo que a nossa vida é uma vida de oração sem ação. A nossa vida não pode ser uma vida de oração sem ação. Não adianta você só orar e não agir. Tem que orar e agir, amém, irmãos? Não é assim? Vamos pensar um caso. A pessoa está desempregada. Aí ela começa a orar para que Deus abra uma porta. Amém, fez a coisa certa. Mas aí quando Deus abre a porta, ela não vai trabalhar? Hein? Não é esquisito? Oh Deus, eu estou precisando de mais do emprego. E irmão, às vezes o emprego chega na casa da pessoa. Aí a pessoa vai e não toma uma posição. Teve um dia que eu tive que orientar uma determinada pessoa que estava desempregada, precisando de ajuda, e aparece um servicinho ruinzinho para ganhar R$1.800 para cuidar de um idoso. Tá ruim, não tá? R$1.800 para cuidar de um idoso? Tá ótimo! Salarão. Aí a pessoa vai e depois me diz que não, Deus tinha falado que não era para ela orar, pegar aquele serviço, não. Eu manjei assim, falei: que Deus é esse? Você está entendendo, irmão? Que a vida não é só oração.
Ué, o negócio não era para ela roubar, olha para você ver, não era para roubar, era uma mulher para cuidar de uma mulher, nem era homem, senão a pessoa podia falar assim, eu não vou aceitar porque eu tenho vergonha e tal, de dar banho no idoso. Não, era mulher cuidar de mulher. Pensa, irmão, que não é só orar nessa vida, é orar e agir, né? Então Deus abriu uma porteira, eu chamo de uma porteira. Você imaginou o que é R$1.800 para você morar numa casa, não pagar nem comida, nem nada, nem para morar? R$1.800 para você tirar o dízimo das ofertas e ficar com o resto? Eu pensei assim, não, eu tive que conversar com a pessoa, falei, olha, me perdoa, mas não é assim não. Deus falou para você não pegar um pregão desse? Está muito estranho, não é, irmãos? E por isso que eu quero dizer para vocês, não é só orar, é orar e agir. E o povo de Israel estava indo tomar posse de uma terra, então eles oraram e falaram, Deus, se o Senhor der vitória para nós vamos destruir esse povo todo. E Deus agradou, porque Deus queria do povo de Israel algo além do orar, que era a ação. Então isso serve para nós. Se você tem orado por alguma coisa, tem buscado de Deus algo, ok, Deus pode sim te dar isso nas mãos, mas talvez Ele vai querer que você tome uma atitude, se você faça algo, e você não pode menosprezar isso, você tem que entender. A própria Bíblia diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Tem que agir. Temos fé? Então vamos agir como quem tem fé. Então, queridos, olha bem, então o povo aqui está aprendendo, né? Vale lembrar também um detalhe, irmãos, que eles haviam sido derrotados pelos cananeus no passado. Agora eles iam derrotar os cananeus. Se você voltar a sua Bíblia, lá no capítulo 14, versículo 45, você vai ver que os cananeus deu um banho neles, né? E você vê que agora a geração velha, tá? A geração velha apanhou cá atrás, mas a geração que revoltou, porque o capítulo 14 vai mostrar a revolta do povo, tá? Aí o povo revoltado, Deus fala, não vai, vocês vão morrer. Mas esses são os velhos que saíram do Egito, teimoso, eles insistem em ir. Tanto que Moisés fala para eles, capítulo 14, verso 42, diz assim, Moisés falou para eles assim, não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós, sereis derrotados diante de vossos inimigos. Aí se você ler aqui embaixo, cá no versículo 45, você vai ver, então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e os feriram, derrotando-os até Ormá. Está vendo? Os mesmos cananeus que derrotou a geração passada, de velho, que saiu do Egito, teimoso, agora vai tomar um banho. Porque agora a geração nova pensou assim, opa, peraí, Deus começou a fazer a gente perder. Então vamos conversar com Deus, oraram, Deus, se o Senhor der a vitória para nós vamos então destruir tudo. E aí você vai ver que Deus dá a vitória, está vendo? Ó, capítulo 14, 45, os cananeus derrotaram Israel, a geração velha. Deus está matando, dizimando todos eles. Agora a geração que vai entrar na terra prometida, busca o Senhor, começa perdendo, mas faz um voto e Deus acaba ouvindo eles e dá para eles a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seguindo aí, nós vamos notar, já do versículo 4 ao 9, a parte que vai falar da serpente de bronze, que com a primeira vitória que eles tiveram ainda há pouco, né? O povo, então, tinha que continuar sua caminhada. Mas, como no capítulo 20 da semana passada, versículo 14, 21, nós vimos que Edom proibiu eles de entrar na terra de Edom, eles tiveram que rodear a terra, rumando para o Mar Vermelho, como se estivesse voltando pelo caminho. E isto levou o povo de Israel a murmurar outra vez contra Moisés e contra Deus. Mas só que dessa vez Deus dá uma punição severa para eles. Por quê? Porque Deus manda serpentes para picar o povo e morrer. É isso que o texto está dizendo para nós. Olha, verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar, para contornarem a terra de Edom. Por que eles estavam contornando a terra de Edom? Porque Edom proibiu e falou, aqui vocês não vão passar. Tá? Então, queridos, Deus vai punir o povo e manda para eles um punhado de serpente abrasadora. A serpente começava a picar as pessoas e ia matar. E aí, o que Deus faz? Moisés, aliás, vai falar com Deus, e Deus fala para Moisés que Moisés deveria fazer uma serpente, verso 8. Moisés deveria fazer uma serpente e colocar essa serpente sobre uma haste, e todo aquele que fosse mordido, se olhasse para a serpente, ele viveria. O que vocês acham disso aqui? Uma serpente numa haste. Aí todo mundo que fosse picado e olhasse para a serpente ia viver.
vou mostrar para vocês um negócio ali, olha. Tá? Isso aqui é o símbolo da medicina. Está vendo uma serpente aqui, ó? Engraçado, né? Você já notou isso? Quem já notou? O símbolo dos médicos, quando eles estão uniformizados direitinho, a roupa de médico, tem aquilo ali, ó. Tá vendo? A serpente não é haste, tá? Mas só queria mostrar isso para vocês lembrarem. Mas vamos seguir. Esta serpente pendurada, a qual trazia cura para quem olhasse para ela, nada mais é, irmão, do que mais uma aparição de Jesus Cristo como símbolo no Velho Testamento. Veja que era uma serpente pendurada numa haste. E quem olhasse para aquela serpente, né, na direção daquela haste, quem olhasse era curado. É um símbolo muito feio, não é feio? Uma serpente e uma haste. Mas Deus mandou. Isso é um símbolo de Jesus Cristo, irmãos. Assim como a rocha também que seguia o povo de Israel, de onde eles beberam água 2 vezes, era Cristo. E é claro que existem muito mais outras manifestações representando Jesus Cristo no Velho Testamento. Abra sua Bíblia em João, por favor, capítulo 3. Eu sei que vocês gostam de abrir Bíblia, né, irmãos? Amém? Quem gosta de abrir Bíblia, diz amém. Eu gosto, tá? Essa madrugada mesmo eu acordei cedo. Eu fui abrir minha Bíblia, li, depois eu voltei, dormi outra vez. Tá vendo, ó? João 3, 14 e 15. Tá vendo porque eu disse ali que aquela serpente pendurada naquele madeiro lá, era mais uma figura de Jesus Cristo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, se alguém te perguntar assim, mostra um símbolo de Jesus Cristo lá no Velho Testamento, tem a rocha, e agora você pode ver também a serpente que foi pendurada naquele madeiro, naquela haste que Moisés fez. Então, aqui é mais uma aparição, né? E aqui está aquela parte que eu disse para vocês, aquele desenhozinho que eu coloquei só de curiosidade, para você entender que existe por trás desse símbolo aí, aquele significado, não é? Você não procura um médico para ser curado de uma doença? Então eles pegaram lá e colocaram lá como símbolo da medicina. Existe também um símbolo parecido com esse, que é o da farmácia, só que é uma serpente ou duas, não sei, é como se ela tivesse assim, as duas tivessem na beirada de um copo, mas não é um copo não, é um remédio que é uma vasilha que farmacêutico usa para poder medir, fazer medicamentos, tá? Então, na verdade, é um outro símbolo, tá? Bem, é notável para nós já estamos aqui no versículo 10 a 20, é notável, irmãos, é a diferença desta nova geração, aqueles meninos de 20 anos que estavam vivos, que saíram de Israel, do Egito muito novinhos. Então, essa geração nova, essa geração que ficou viva e que ia entrar na Terra Prometida, a diferença dessa geração pela outra é muito grande. A gente começa a notar isso nesse capítulo. Por quê? Porque apesar do pecado deles, da murmuração de outras coisas, eles continuam a sua jornada mostrando que eles aprenderam com os erros. Ao invés de ser como os antigos que murmuravam e depois continuavam murmurando, a gente começa a notar que esses agora têm um outro clima no meio deles. Eles pecaram, como nós vimos aqui que eles murmuraram contra Moisés. Deus manda a serpente começa a matar, eles pedem misericórdia, Deus provê um meio de cura, que é a serpente de bronze, para eles olharem, e eles viveriam, e aí eles aprendem a lição. Em vez de ficar murmurando, eles vão seguir o caminho deles. E o versículo 10 ao 17 mostra para nós todas as jornadas dele, que eles partiram, os filhos de Israel, e se acamparam em Obote, e vai falando um punhado de lugar que eles acamparam, e tem até aqui um cântico que Israel cantou, mas na verdade, nós não vamos ler isso tudo outra vez, porque vai falar só os locais onde Israel andava e acampava e andava, né? Toda a jornadinha deles aí. E eu quero que você note uma coisa, que este itinerário feito por Israel está melhor descrito no capítulo 33. Se você quiser e puder abrir sua Bíblia, no capítulo 33, você vai ver que vai mostrar para nós lá toda essa jornada bem descrita e mais detalhada, tá?
capítulo 33, como eu falei, versículo 41 a 49, tá? Vai dizer assim: partindo do Monte Or, acamparam em Zalmona, tá vendo? Partindo de Zalmona, acamparam em Bunom, de Bunom, acamparam-se em Obote, partindo de Obote, acamparam-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe, partindo de Ige-Abarim, acamparam-se em Dibongade, partindo de Bongade, acamparam-se em Almon de Blataim, partindo de Almon de Blataim, acamparam-se nos montes de Abarim, em frente de Nebo, partindo dos montes de Abarim, acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Está vendo? Aqui você vai ver que está narrado detalhadamente todas as jornadas dos filhos de Israel desde o Egito, está nesse capítulo 33. Então aqui está mais detalhado, né? Nós vimos lá em cima, verso 10 do capítulo 21 que nós estamos estudando: partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. E o versículo que nós lemos mostra eles partindo do Monte O, acampando-se em Zalmona, até chegar ao versículo 43, partindo de Punom, acamparam-se em Obote. Tá bom? Só para você guardar lá e ver que a Bíblia vai trazer algumas repetições lá na frente, mas elas na verdade são só continuações detalhadas das jornadas que o povo fez, tá? E isto, na verdade, no capítulo 33, os irmãos vão ver todas as jornadas desde o Egito, tudo guardado, tudo narrado, tudo muito bem descrito, tá bom? Bem, depois nós vamos ver as vitórias sobre os reis de Moabe e o rei de Bassã, né, do 21 ao 35. Em seguida, Israel derrota os amorreus numa situação parecida a de Edom. Por quê? No capítulo 20, versículo 14 ao 21, Edom negou passagem para o povo de Israel. Vocês não vão passar no meio da nossa terra. E agora nós vamos ver que os amorreus também vão negar passagem. Verso 21 ao 31. Mostra assim: Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem a água dos poços beberemos, seguiremos pela estrada real, até passarmos os teus termos. Porém, diz o verso 23, Seom não deixou Israel passar pelo seu território. Ao contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegaram a Jaza, pelejou contra Israel. Está vendo que o caso é parecido. Edom, no capítulo 20, negou passagem para Israel. Agora nós vamos ver que o rei dos amorreus vai negar passagem também para Israel. No entanto, o que me chamou a atenção é que Deus não permitiu que Israel lutasse contra Edom, cá no capítulo 20. E aí eu fui ver por quê. Foi por causa que Deus havia feito uma aliança com Edom. Abra sua Bíblia, meu irmão, no capítulo 36, versículo 8. 36, versículo 8. Só que eu anotei o trem errado. Não é na verdade, não anotei não, tá certo ali, Gênesis, não é isso? Tá escrito Gênesis ali, tá? Abriu Gênesis? Não, né? Vocês abriram certo, eu que abri errado, né? Gênesis 36, quem achou pode ler para nós, Gênesis 36, 8, só para você ver aí. Lê direitinho para ver, para você ver. Isso aí que eu queria que a irmã lesse. Está vendo, irmão? Quem é Edom? Amém? Está vendo quem é Edom? Por isso que lá no capítulo 20, aqui ó, nesse capítulo 20, quando Edom falou, não vou deixar Israel passar pelo nosso terreno, em vez de Deus falar assim, vai lá e mata ele, Deus não falou, Deus mandou, volta para o caminho do deserto. Aí eles voltaram e desviaram de Edom. Por quê? Porque Deus tinha um compromisso com os descendentes de Esaú.
Esaú é Edom. Eu não estou lendo o capítulo 36 todo com vocês, irmãos, porque ele é grande, tá? Para a gente ler. Mas se você for ler com calma, você vai ver que o capítulo 36 de Gênesis está falando dos descendentes de Esaú, né? E Esaú, Deus tinha um compromisso com Esaú, né? Esaú era quem? Vamos ver quem lembra lá. Esaú era irmão de quem mesmo? De Jacó. Deus gostava de Esaú. Na verdade, Esaú só não teve o direito de primogenitura. Deus não quis dar para ele, quis dar para Jacó. Deus cumpriu, mas Deus não queria destruir da face da terra esse menino, por causa do compromisso com Abraão, com Isaac, né? Com Jacó agora. E ele tinha também essa aliança com Esaú. Então, portanto, Esaú é Edom. Então foi por isso que Deus não permitiu. Talvez você vai pensar assim, não, mas como é que pode, né? No capítulo 20, negou passagem a Israel e Deus não mandou matar nem nada. Sim, porque Deus, na verdade, não permitiu que lutasse por causa desta antiga aliança. E depois, se a gente puder ler também Deuteronômio 2, aí é mais para frente um pouco, né? Depois de Números, Deuteronômio 2, a gente vai ver lá, né, a confirmação disso que nós acabamos de ler. Deuteronômio 2, a Bíblia é muito boa para ler, irmãos, mesmo aqueles textos que a gente pensa assim, que não tem nada a ver, tá? Gênesis 2, 4, desculpa, falei errado. Deuteronômio 2, 4, 5, olha quando, aí vai passar da passagem por Edom e Moabe, é isso que nós acabamos de ler agora, tá? Cai em Números, só que cai em Deuteronômio 2, está sendo repetido, tá? Deuteronômio 2, 4, 5 diz assim: dá ordem ao povo, dizendo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem, não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo o espaço de um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Viu que glória, que maravilha, amém, irmãos? Viu por que Deus aqui simplesmente falou com Israel: não vai, não entra por Edom. Edom não quer deixar vocês entrar? Não briga não, dá a volta, porque não vai passar. Agora aqui em Deuteronômio está explicando por quê. Porque na verdade Edom é Esaú, e Deus prometeu que aquela terra era de Edom, é dos filhos de Esaú por herança. E Deus não é um Deus de confusão não, irmãos, é por isso que eu quero que você entenda. Se Deus dá algo, Deus cumpre. Deus não toma, Deus não arruma essa confusão que os seres humanos arrumam por aí. Isso não existe, tá? Deus é um Deus ordenado, um Deus organizado, um Deus muito bom, um Deus maravilhoso. E aqui fica explicado para nós então, né, que seguindo sua caminhada, eles tiveram que dar uma volta em torno de Edom por isso. Só que agora o rei dos amorreus vai negar a passagem. Aí você vai ver uma coisa: Edom negou passagem, Deus falou: não luta porque eu tenho uma aliança com Esaú, e Edom é Esaú. Só que agora com os amorreus, Deus vai fazer diferente. Deus vai mandar matar todo mundo, porque Deus não tem compromisso com esse povo, tá? Por isso que é bom a gente estar do lado de pessoas que estão debaixo da bênção de Deus. Pessoas debaixo da bênção de Deus, como Edom, assim, ó, não tem guerra, não tem luta, não tem nada. Agora, se você é um tipo de pessoa que não importa com quem você anda, com quem você convive, você tem que vigiar. Quem anda perto de pessoas amaldiçoadas, eu já disse, respinga maldição na sua vida. Quem anda no meio de pessoas abençoadas, respingam bênçãos na sua vida por outro lado, tá bom? Em seguida, é a vez do rei de Bazã, ou de Bassã, que é derrotado, né? Nós vamos encontrar isso, na verdade, nos versículos, deixa eu ver se eu anotei ali, do 31 ao 35, tá? Você vai notar que Israel habitou na terra dos amorreus, e que depois Moisés mandou espiar Jazer, uma outra terra, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as suas aldeias, e desapossou os amorreus e que estavam ali. E em seguida eles viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, como todo o seu exército, marchou contra eles para travar a batalha em Edrei. Aí o Senhor vira para Moisés e diz: olha, não temas, pois eu o dei nas tuas mãos, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e tu lhes farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitam em Esbom.
E a Bíblia vai dizer que de tal maneira eles feriram a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou e eles tomaram posse da terra. Está vendo que aqui foi diferente? Com Moabe foi diferente, o rei de Bazã, e agora vai ser diferente também com o rei esse rei de Og, esse Og, na verdade, rei de Bazã. O Senhor vai agir contra eles e vai mandar matar todos eles, tá bom? Então, por que Deus fazia isso? Porque ninguém podia impedir, irmãos, que Israel chegasse até a terra prometida. Ninguém. O fato de Deus ter mandado dar a volta e não destruir Edom, ficou claro para nós. Não foi porque Deus ali tinha, por exemplo, sei lá, qualquer outra coisa. Nós vimos que é porque ele tinha um compromisso com Esaú. Meu Deus, olha que coisa bonita, irmãos. Esaú já tinha morrido há muito tempo. Ali era filhos dos filhos dos filhos dos filhos. No entanto, Deus ainda guardava a aliança que ele fez. Lembra que a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas que ele também tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam? Aqui é um bom exemplo. Edom tinha um compromisso lá com Esaú, e na verdade Esaú já morreu há muito tempo, e agora Deus pega e fala: opa, vem cá, eu tenho um compromisso com esse pessoal antigo e eu vou cumprir. Amém, irmãos? Que Deus bom, tá vendo? Quando você faz uma aliança com Deus, quando meu irmão e minha irmã, você faz uma aliança com Deus e você cumpre essa aliança, você está abençoando 1000 gerações depois de você. Mas quando você cai no mundo no pecado, você está amaldiçoando até a terceira e quarta geração. É uma coisa horrível, mas as pessoas não se dão conta. Então, se a igreja fosse mais esperta, vigiava. Se cada crente fosse mais esperto um pouco, vigiava se você anda fofocando, se você anda desejando mal para os outros, se você é ruim, se você é um punhado de coisa, porque você tá aí, você está traçando o futuro da sua geração. Se o povo soubesse disso, o povo ia mais com calma. Sabia? Você está vendo o que Deus fez? Não deixou Israel destruir Edom por causa de um compromisso antigo com Esaú. Vamos lá, irmão, vamos pensar. Esaú era o que de Jacó mesmo? Os irmãos falaram: irmão. E olha que Israel sofreu mais de 400 anos no Egito como escravo. E se Jacó morreu, já tinha morrido, agora o que é que você imagina o Esaú? Também. Quantas gerações já tinham passado até aqui que eles estavam entrando na terra prometida? No entanto, Deus lembrou do compromisso que tinha com Esaú. É por isso que eu estou dizendo, querido, começa a pensar na tua vida como uma vida importante para a tua geração, para o teu filho, para os teus netos, bisnetos, e vai para lá. Então muda o teu viver de tal maneira que você esteja plantando uma semente diante de Deus de bênção e que vai ser lembrada por 1000 gerações. Este é um exemplo. O povo poderia ter sido destruído, mas Deus falou: não destrói, porque eu fiz uma aliança com Esaú e eu falei que essa terra eu ia dar para ele, para os filhos dele, em herança. Então, não pensa que vocês vão poder brigar com eles e tomar, porque não vão. Amém, queridos? Quero que você não esqueça disso para você conduzir a sua vida hoje. Não pense só em você, pense na tua geração. Quando alguém estiver batendo desse lado, dá o outro, porque assim você está pensando na sua geração. Quando alguém te maltratar, não paga com a mesma moeda, não. Pensa nos teus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Você está plantando para eles colherem. Herança não é para a gente que está vivo, não. Herança é para nossos herdeiros quando a gente morrer. É isso que aquele homem fez. Se você lembrar bem, Deus não prometeu para Abraão que ia dar toda aquela terra para ele? Mas vamos ser sinceros, Abraão tomou posse da terra só pela fé. Até agora ninguém tomou ainda. E olha que nós estamos nos filhos de Jacó. Então já passou Abraão, já passou Isaac, já passou Jacó, e já morreu toda aquela geração de velho no deserto. Agora os meninos mais novos é que vão entrar. E Deus falou que ia dar para ele. Ele morreu sem ter tomado posse da terra.
mas ele tinha fé e falava para os seus filhos: olha, filho, vai acontecer isso, isso e isso. Até que Jacó também falou para os seus filhos, e agora os meninos, os filhos dos filhos estão herdando a terra. Por quê? Por causa de uma promessa que Deus fez no passado. Então, se Deus te fez uma promessa, vigia, vigia, porque os teus filhos vão herdar a mesma promessa. Amém? Bem, Deus havia, nesse caso, ninguém podia se posicionar impedindo Israel, porque na verdade Deus tinha prometido para eles, e Deus havia determinado a bênção, e ninguém podia tirá-la do povo de Israel. Deus disse que ia fazer, e não adianta o povo teimar, porque Deus ia fazer. Tanto que nem o pecado de Israel impediu que Deus cumprisse a palavra que ele fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu quero que os irmãos lembrem de uma coisa: Deus não está dando essa terra para essa geração por causa deles, não. Deus está dando, porque por causa desse povo, Deus tinha matado ele. Deus tentou matar Israel 3 vezes. Nós vimos lá. Moisés intercedeu. Na verdade, irmãos, Deus está dando essa terra para Israel, porque ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Se você notar, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó irritou Deus, não. Quando Deus mandou a Isaac, a Jacó ir, ele foi. Deus mandou voltar, ele voltou. Deus mandou para cá, para lá. Irmão, Abraão, Isaac e Jacó foram obedientes. São os filhos de Jacó que são a murrinha. Um povo desobediente, um povo teimoso, um povo murmurador, um povo que, meu Deus, mata eles por causa da murmuração, eles arrependem. Aí cá na frente eles murmuram outra vez. Aí Deus mata um pouco, eles arrependem outra vez. Agora aqui você viu, o povo acabou de murmurar, e Deus manda lá uma serpente para matar eles, e vai murmurar um punhado de vezes. Vocês vão ver, a caminhada deles é de murmuração. Mas na verdade nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó era essa murrinha, não. Os filhos de Jacó é que são uma murrinha terrível. E Deus, mesmo assim, Deus ainda, mesmo apesar do pecado, Deus ainda cumpre a palavra dele, porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, queira a gente ou não, tá bom? Bem, então nós já estamos encerrando, porque o verso 35 é o último. Nós podemos concluir o seguinte, irmãos, que as tentativas de barrar o caminho do povo de Deus para o céu são ciladas que Satanás lança contra os crentes. As aflições, as dores, as faltas, as necessidades, as acusações e um punhado de tormenta são para não sentirmos a plenitude da vida que Cristo deseja nos dar aqui na terra. Pode notar, irmão, nós estamos caminhando rumo ao céu. É um tanto de aflição que vem. Isso tudo é armadilha do diabo para nos desviar. Ele vem com toda sorte de coisa ruim para nos desviar, e até mesmo com insinuações ao pecado, na verdade, para lançar o crente no castigo do inferno. É isso que o inimigo lança. Por que eu estou falando isso? Porque comparado com a jornada de Israel, o caminho do povo de Deus para a terra prometida, então eu estou entendendo que a mesma coisa acontece conosco no caminho para o céu, que é a terra que Deus nos prometeu. Oh, meu Deus, quanta coisa o diabo lança na sua mente para você pensar, não é? Quanta maldade o diabo lança na mente da gente, quanto desânimo hoje nos corações. Os corações estão totalmente desligados, desfocados do céu. O povo hoje quer carro, irmãos, o povo quer emprego, o povo quer roupa bonita, o povo quer celular, o povo quer joia, o povo quer adquirir coisas. O povo não quer céu. O céu exige de nós. O povo está totalmente desfocado. Nós estamos caminhando para uma terra prometida, que é o céu. E o inimigo tem lançado as ciladas dele na nossa vida. Irmãos, as pessoas desanimam de Deus por qualquer coisa. Você sabia? Desanimam de Deus por qualquer coisa. Eu não sei, eu tenho medo de Deus apertar o cerco para nós brasileiros. Sabe o que eu tenho medo? Porque um país livre, um país onde a gente pode falar de Jesus, pode pregar, pode ganhar alma, a gente pode ir para a igreja e o povo não vai. Eu só penso numa coisa: e se Deus resolver apertar? Os irmãos sabem que na grande tribulação, quem fica, é claro, não vai ter a graça do Espírito Santo de Deus hoje no nosso coração,
tornando tudo mais fácil, né? Não vai ter lá os dons espirituais fluindo para poder nos ajudar, edificar o corpo de Cristo, igual a gente sabe que os dons são para isso. Lá vai ser na base do peito mesmo. Você quer Jesus, então vai ter que pagar um preço muito alto, né? A gente sabe que vai haver um tempo que para comprar, para comida, comprar as coisas, a pessoa vai ter que aceitar uma marca da besta e tal. Todo mundo fala que é um código de barra, todo mundo fala que é um chip, mas eu não quero nem saber. Eu quero é comparar aquele tempo com o de hoje. Hoje não está muito melhor? Não está? Então eu tenho medo de que o Senhor resolva tratar com o Brasil por causa dessa moleza. Por quê, querido? Porque não precisa da gente viver assim. É que nós gostamos. Sabe o que, que o Brasil gosta? O Brasil gosta de carnaval, de futebol. Tem um jogo de futebol, os irmãos mais santos da igreja perdem a graça. Eu fico até com vergonha, sabe? Os irmãos é crente, mas na hora do jogo eles não é crente não. Eles ficam bravos. O time de futebol nem sabe que você existe. E você fica morrendo e chorando feito besta aí, não é assim, irmão? O time de futebol nem sabe que você existe, você fica aí brigando com os outros. Tô nem para Galo, tô nem para Cruzeiro, tô nem para Flamengo, tô nem para ninguém. É por mim que acaba que isso tem tudo. E você feito besta, fica lá na televisão assim, comendo o dedo lá, dando dinheiro para eles. Eu não dou um centavo para eles. É por isso que eu não vou em show evangélico, não vou em lugar nenhum. E falo, não vai também não. Você vai em show, você vai pagar para ver pessoa cantar lá, dando dinheiro para eles? Querida, a gente precisa ficar mais perto. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou dizendo isso só para você ver as ciladas que o diabo, Satanás, lança contra nós para nos mandar direto para o inferno, que é o castigo eterno. Só que a igreja está dormindo, a igreja não está vendo isso. Isso precisa ser mudado no teu coração, querido. O diabo não quer, na verdade, nada além do que me tirar do céu e te tirar da terra prometida, que é o céu. Ele só quer isso. Essas outras coisas, tudo são vãs, carro, casa, enfim, tudo é vão. E o diabo usa essas coisas para nos tirar do reino, nos tirar do caminho da terra prometida, que é o céu. Então a gente precisa ter assim, Deus precisa nos acordar, nos agitar, para a gente ver que é isso que ele lança. Não é que as aflições vêm porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem saúde, porque está vivendo mal com o marido, com a esposa. Por quê? Por causa da vida financeira, da vida disso, da vida daquilo. Eu escuto as reclamações mais absurdas. Entenda, cilada do diabo para te desviar. Lembra lá o Senhor falando para não andar ansioso com coisa alguma? Porque cilada do diabo é a agitação do nosso coração. As nossas preocupações são tudo cilada do diabo para nos tirar de uma terra, que é o céu. E eu tenho medo que Deus comece a pesar a mão e deixe esse povo vir para cá, é para, na verdade, chacoalhar uma igreja que está dormindo. Deus acaba chacoalhando uma igreja que está dormindo. Uma igreja que só quer farra. Eu costumo dizer que essa geração só quer farra, irmão. Só farra, não é assim? Só quer pregador, aquele pregador do cabelinho assim. Nós não pode, nós careca, nós de cabelo grisalho, não pode não, né, ali? Não pode, tem que ser aqueles que pula, aqueles cabelinhos assim. Irmão, é a geração da farra. Igual a Geo, até que eles gostam, viu, Geo? Cabelinho igual o seu assim, eles gostam. Agora, igual nós, assim, grisalho, eles não gostam, não. Irmão, para e pensa, é a geração da farra. Hein? É uma geração da farra. Eu estou falando sério. Eu estou aproveitando esse momento político do Brasil para tentar te despertar. Querido, se a gente continuar nessa farra, Deus vai pesar a mão. Eu vivi uma geração, irmãos, que sofria muito nas mãos do diabo. A minha geração era desemprego, a gente não tinha comida, a gente não tinha nada. Minha geração é o seguinte: quem tinha emprego tinha, quem não tinha, era miséria, muito pior do que hoje. Na minha geração, a gente queria comer um salgadinho na rua e não tinha dinheiro. Eu sei o que é um momento de escravidão. Naquela época a igreja buscava. E como a igreja buscava, irmão, naquela época. Está vendo o que eu quero dizer para vocês? Eu estou querendo despertar essa geração que não sabe disso. A gente não tinha emprego. E isso eu vivi, querido. E a igreja buscava. A gente andava de chinela havaiana. A gente não tinha emprego, a gente não tinha nada. Eu já saí da minha casa para vir para essa igreja aqui.
E eu cheguei aqui atolando o barro, porque os barros do morro descia tudo e empoçava tudo para as esquinas fora aqui. E isso não era problema não, irmão. Eu já chegava aqui tudo de barro até aqui. Tinha um tanque na beirada da igreja. Lá a gente levantava o pé e lavava e entrava tudo molhado. O Marcão lembra. O Marcão tinha aceitado Jesus há pouco tempo. Querido, e nós estávamos na igreja buscando Deus, porque não tinha nada. E vivia oprimido, o mundo oprimia, então a gente queria Deus. Eu tenho um medo que essa geração, irmãos, que tem tudo na vida de moleza, eu tenho medo que Deus dê uma chacoalhada para poder acordar, porque eu sei que o povo busca Deus quando tem aperta. Querido, estou falando com você de coração. Eu vivi essa geração e eu não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de 30. E eu estou notando o diabo dando uma guinada mesmo. E a igreja é responsável por isso. Eu não estou falando do mundo não, a igreja, tá? Eu estou vendo que o diabo está dando uma guinada. E eu temo que o Brasil viva outra vez uma opressão para que a igreja resolva buscar ao Senhor. Querido, a igreja era igreja cheia, de segunda a segunda. Igreja cheia, de segunda a segunda. Hoje sabe qual que é a igreja que vive cheia? Aquela que traz os artistas que eu falei, dos cabelinhos assim. Se tiver ali, todo mundo vai para lá. Se tiver na outra, todo mundo vai para lá. Se tiver, vai pra... Acabou, querido. Sangue de Jesus tem poder. Eu trago essa palavra para que vocês entendam. Nada que tentaram impedir Israel de alcançar a terra prometida, conseguiu, porque Deus havia determinado a bênção. Agora nós, o povo do Senhor, temos que entender que as tentativas de barrar o caminho do povo de Deus para o céu são ciladas de Satanás, que ele lança contra os crentes. As aflições são para não sentirmos a plenitude da vida de Cristo. O que eu quero dizer? Aflições são as setas malignas, ciladas, para a gente não viver a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo, irmãos, é aquilo que eu estou dizendo: gozo, alegria. Oh, meu irmão, sabe o que é você dar um gozo, uma alegria que sai do fundo da tua alma? Não porque você tem dinheiro, não porque você tem saúde, não porque você tem segurança. Isso é que é plenitude de Cristo. O povo, o crente hoje, não está sabendo o que é a plenitude de Cristo. Tem muito crente depressivo que não tinha antigamente, porque eles não estão entendendo a cilada do diabo. A gente entendia a cilada do diabo. A gente entendia que o sistema era uma cilada do diabo. A gente entendia que para uma igreja crescer, ela precisava só de Deus, porque não tinha como crescer. Então a gente entendia a cilada do diabo. Hoje o povo está com tudo na mão, mas não está entendendo a cilada do diabo. Por isso que hoje eles têm tudo de material e tem depressão. Antigamente já não tinha nada material e não tinha depressão. Sabe aquele negócio de você usar uma calça para você ir na igreja e depois você tem que torcer para dar sol, para você poder lavar e voltar para a igreja? Essa era a realidade. Hoje não, hoje tem gente que demora a chegar no culto, quando você tem mais intimidade. Tá fulano, pensei que você nem ia vir. Porque eu estava lá, sabe, arrumando para vir. Nós antigamente não tinha nem que arrumar não, era a mesma calça, era a mesma roupa, então a gente não perdia culto. Está vendo, querida, o que seria bênção, torna-se maldição. Um dia eu vi um pregador falando que ele perdeu o horário do culto, porque ficou indeciso qual gravata que ele ia usar. Aí o Espírito Santo deu nele, e ele testemunhou. Igual desse pregador que toma na cara, e depois lá no culto ele tem coragem de falar, e pediu perdão à igreja, que ele atrasou. E ele falou por causa de um pecado, e ele falou para a igreja, confessou o pecado, pediu perdão. Todo mundo pensou que ele adulterou alguma coisa. Ele falou: não, eu demorei a chegar, porque eu fiquei num desespero. Eu punha uma gravata e ficava ruim, punha outra e ficava ruim. Quando eu olhei, eu estava atrasado, eu corri, e ele pediu perdão. Então, queridos, eu já vi gente dizendo que tem 10, 20, 30, 40 pares de sapato. Aí um dia eu falei: quantos pés que Deus te deu? Deus deu 2, por que eu vou ter 40 pares de sapato? Um dia eu falei isso, uma irmã pegou e vendeu o que tem, deu para os outros. Querido, Deus te deu 2 pés, para que você vai ter 40 pares? Você precisa de um mais suave assim, para não doer muito, né? Talvez um mais durinho, aquele que vai durar mais tempo mesmo, aquele sapato de corim, e amém, glória a Deus. Chinelo, se você puder ter 2, amém, um para ficar dentro de casa, outro para você andar para a rua fora, glória a Deus. Agora, por que eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10? Querido, essa geração,
Eu tenho medo que o Senhor comece a meter a mão neles, para chacoalhar, para fazer voltar. Ô querido, eu vou ser sincero, a nossa igreja tem 382 membros. Tem 12 para batizar em Pedra Dourada, e mais um punhado, uns 5 mais ou menos para batizar aqui. Então a gente vai pular para 400, 400 e pouco. E eu vou ser sincero, quantas almas nós estamos ganhando? Apesar que eu acabei de dizer que nós vamos batizar uns 20, 30 daqui esse semestre agora. Mas vamos ser sinceros, vem mais gente de outras igrejas do que gente que aceita Jesus. Já notou isso? Tem uma igreja aqui em Patinga que ela está grande, sem fazer um batismo. Daqui mesmo da nossa igreja foi uns 30, não, 30, estou exagerando. Daqui foi uns 5, 10. Está grandona na igreja, não batiza ninguém. Na nossa época, o pastor Estécio ia pregar, menino, fazia apelo, era 1, 2, 3, 5, 7, eu já contei, na época lá do início da igreja. Por que as pessoas não estão aceitando Jesus? Porque a igreja está dormindo, a igreja está satisfeita com o celular, a igreja está satisfeita com o som, com o ar-condicionado, você está satisfeito com o seu salário, você está satisfeito com o seu marido, com o seu esposo, com o seu lugarzinho de morar. Para quê que nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar a graça de Deus? Eu tenho muito medo, e eu queria que você entendesse que talvez tudo isso seja cilada do inimigo, para nós não sentirmos a plenitude de Cristo, aquele desejo ardente, aquele amor. Ô irmão, vamos ser sinceros, que deu o amor pelas almas. Deu amor pelas almas. Domingo tinha uma pessoa sentada ali assim. Não sei se vocês notaram, eu insisti um pouquinho. Na hora que eu chamei aqui na frente, vi alguns irmãos, eu falei assim: olha do lado, talvez tenha alguém que você possa orar. Eu quase falei: gente, vai naquele homem lá, ele está chorando o culto inteiro, vai lá. E ninguém ia. Eu falei: Senhor, ninguém vê. Ninguém, querido, se comove com o outro. A gente está dormindo, está num comodismo. E eu quase falei lá da frente, mas eu não tive coragem. Meu Deus, eu não sei como eu ia, eu fiquei desesperado, pensando de Deus, me ajuda. Aí Deus ajudou, que a minha esposa foi até alguém e falou: vai no fulano. Aí ele foi. Ou seja, ninguém se comove, o camarada chorando em prantos na igreja, e ninguém se comove para chegar. Fulano, vamos orar? Eu vou orar com você, o pastor está pedindo para orar, eu vou orar. Então, querido, eu tenho medo que Deus chacoalhe a igreja, chacoalhe as igrejas nessa geração, para nos despertar. Por quê? Porque não estamos entendendo que as ciladas do Satanás é para nos lançar longe da terra prometida, da terra que o Senhor nos prometeu. Então nós precisamos de fato entender que Ele está querendo tirar de nós, através dos sofrimentos, das aflições, a graça e a plenitude de Cristo na nossa vida. Com isso, Ele vai te fazer viver deprimido e depressivo, vai te fazer viver na miséria, porque você não vai viver a plenitude de Cristo. E eu preciso que a igreja entenda: a plenitude de Cristo não exige que tenhamos bens, nem saúde, nem riquezas e nem nada. A plenitude de Cristo é a plenitude de Cristo. Cristo vive tanto em nós, que essas coisas a gente descansa e espera no Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Esse é o último slide, tá vendo que eu coloquei? Terminando que devemos ficar atentos com tudo isso que nós acabamos de falar. O inimigo com suas tentativas de te tirar do caminho do céu. Precisamos ficar atentos em nome de Jesus. Amém?